Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hélio Responde. E hoje temos perguntas muito interessantes, na verdade são 6 perguntas e 6 respostas. E sem mais delongas, vamos iniciar com uma pergunta do Kevin. Ele diz o seguinte: em um mundo ascensionado, o que acontece com os esportes mais violentos como MMA, UFC, etc. Bom, o que acontece é que na verdade não acontece. Um mundo ascensionado já deixou para trás, como tu coloca aqui na pergunta mesmo, a violência. E os esportes deles não são baseados nesse tipo de conduta, nesse tipo de prática. O que faz um mundo ascensionado ser ascensionado? As pessoas que habitam nele, as consciências que vivem neste orbe. E como vivem umas pessoas que são evoluídas? Os seus valores, a sua moral, a sua ética é baseada principalmente num senso de paz, num senso de fraternidade e de cooperação. E não mais num senso de raiva, de competitividade com o outro, num egoísmo, numa agressividade como esses esportes pressupõem, numa rivalidade. Já abandonaram há tempos esse tipo de conduta. E claro que existe sim esportes. Lembro, por exemplo, da série Os Discos Voadores que fizemos aqui no canal, do planeta de Akarte, ao qual o Arthur Berlé nos coloca, num dado momento da história lá, que ele estava assistindo a um tipo de espetáculo que era um esporte. Era um esporte em equipe, mas não era um time contra o outro, e sim um time jogando com o outro. As pessoas estavam competindo consigo mesmas, para ver se elas conseguem dar um passo mais, ser melhor do que si mesmo naquela prática, naquele esporte, e é assim que se conduz o tipo de atividade esportiva, que é uma excelente atividade para o desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento do nosso espírito, da nossa alma, inclusive. São esportes que trabalham com o outro e o único competidor é da pessoa com ela mesma, para ela dar e avançar sobre si mesmo, e não baseado num senso de derrubar o outro, de competir com o outro, de levar o nosso corpo, às vezes, até a um estado de completo desequilíbrio, porque temos uma ganância de querer ganhar. Não, é tudo feito com muita harmonia, com muito equilíbrio. E então, num mundo ascensionado, esses esportes não têm vez para ficar se batendo, se degladiando um contra o outro dentro de um ringue, né? Eu, como artista marcial, esse tipo de prática não tem nada a ver com o verdadeiro valor das artes marciais. O ápice das artes marciais é o amor. O amor é o que desarma todas as agressividades. E este é o ápice da arte marcial, onde a gente até pode conversar mais sobre isso. Mas não tem vez para esse tipo de atividade nesses mundos. E agora vamos ao Júnior Silva. Olá, Hélio, queria tirar uma curiosidade com você ou com o Pava sobre os seres sobrenaturais. Lobisomens, vampiros, já existiram ou existem? Gratidão. Tudo que existe é natural, não existe nada sobrenatural assim. Mas os lobisomens, os vampiros, sim, eles existem. Por exemplo, existem locais de poder, locais sagrados, ou às vezes locais que são guardados por algumas entidades, alguns espíritos ou consciências, que não é muito interessante que se vá para esses locais fazer qualquer tipo de atividade. Tem que se ter um respeito por toda a história do local. E às vezes estes locais possuem guardiões espirituais. E quando nós vamos com uma atitude um pouco questionável, desdenhando aquele lugar, é possível que muitas vezes esses guardiões espirituais se manifestem em plasmagens extrafísicas, até mesmo se materializando para nos espantar. E eu já ouvi histórias e já pude presenciar também algumas manifestações desse sentido, não com lobisomens, mas acredito que com certeza essas entidades podem se manifestar, por exemplo, como lobisomens para escorraçar e mandar embora quem está chegando ali para bagunçar o lugar, porque eles são responsáveis por aquele lugar. E claro, tem a parte mitológica também que envolve o lobisomem, que é com relação à lua cheia, né? A lua cheia, ela traz à tona os nossos instintos naturais mais primitivos. E o que é um lobisomem? É o homem que se torna um lobo animal, né? Isso quer dizer que ao sermos expostos às radiações lunares,
existe uma tendência das nossas manifestações mais primitivas se manifestarem também, né? Por isso a parte mitológica do lobisomem. Mas é interessante porque assim a gente percebe aspectos mais grotescos da nossa personalidade para trabalhar. Então são essas duas possibilidades. E com relação aos vampiros, né, o que o vampiro faz, a imagem do vampiro? Ele drena o sangue. O sangue é sinônimo de energia vital, aquilo que nos alimenta, que nos sustenta. Logo, vampiros são todos aqueles que convivem conosco ou que atuam para a nossa personalidade, às vezes estão em distância, mas pode ser mentalmente, jogando alguns tipos de pensamentos que drenam a nossa energia vital, que drenam a harmonia do nosso Chi, do nosso Prana, e assim se configuram como os vampiros energéticos. Nesse caso, são pessoas físicas mesmo, que estão encarnadas, que eu estou me referindo. Aí elas não assumiriam aquela forma estereotipada que a gente vê dos vampiros. Mas no astral, a plasmagem é muito fácil, né? A gente consegue manipular a energia e nos mostrar da forma como gostamos. É possível também, e existe algumas entidades que se mostram dessa forma para amedrontar e gostam mesmo, vivem apenas dessa forma de sugar a energia dos demais e pode se apresentar como vampiros, como a gente conhece no imaginário coletivo. Porque um segredo aqui, quando nós nos colocamos com medo frente a alguma pessoa, frente a alguma entidade, nós estamos dando brecha para que ela entre em nós e retire o que ela quer da gente. E às vezes quando nós visualizamos alguém com uma aparência um pouco, na nossa vista, feia ou amedrontadora, nós permanecemos com medo e damos brecha para que eles entrem e nos sugam energia, nos abalem emocionalmente e coloquem pensamentos na nossa psique e por aí vai. Então por isso que ele se manifesta dessa forma também. Cherry All. Oi Hélio e Pava, minha pergunta é: como eu devo proceder com pessoas que lhes são queridas? Estão caminhando para um caminho ruim, mas não querem ser ajudadas. Eu convivo com pessoas que estimam muito, mas não me ouvem quando tento dar conselhos. Bom, isso é bastante delicado, né? Eu vejo que tem no mínimo duas situações. Depende da idade da pessoa, depende se a pessoa é nosso filho, nossa filha ou não, e a idade do nosso filho. Se a pessoa é amigo, amiga ou nosso familiar, a conduta ela é diferente. Às vezes, com o filho, nós temos uma responsabilidade muito maior. Então, nós temos condições de ir lá e decidir por ele, dependendo, claro, da idade que tiver. Se já passou dos 20, 23, 25 anos, sei lá, a pessoa tem uma autonomia, ou pelo menos deveria ter uma autonomia sobre si. Se não tem, parte também a responsabilidade dos pais. Mas, se é no caso de um amigo, a gente tem que ter muito cuidado e ter realmente a convicção de que o caminho que essa pessoa está andando e adotando é ruim, é degradante para si mesmo. Mas temos que ter muito cuidado quando avaliamos o caminho de alguém ruim. Às vezes, para a pessoa é muito positivo. Às vezes, aquele caminho vai trazer as consequências e os aprendizados necessários para que ela cresça como ser humano. Não podemos olhar e ver e julgar, né, como um caminho sendo ruim. A gente está aí se colocando num nível muito superior, acima de prepotência e de arrogância, e que aí nós não dialogamos de igual para igual e não temos mínima chance de auxiliar. Mas claro, aquelas atitudes que vão degradando a saúde psíquica, a saúde física e não trazem nada de saudável, é muito difícil que você perceba os elementos saudáveis, aí sim, aí a gente pode contribuir. E a melhor forma de contribuir é nós estarmos bem, equilibrados emocionalmente, mentalmente, energeticamente. Porque se o caminho de fato é ruim, ali na frente a pessoa vai cair. E quando ela cair, ela vai precisar de suporte, vai precisar de apoio. E aí, nós estando bem, nós vamos ter condições de dar esse apoio, de dar esse suporte. Então essa é a melhor forma de auxiliar na minha percepção. A pessoa não vai mudar o caminho dela. Nós já fomos até a ponta, já batemos com a cabeça, já retornamos e estamos encontrando algumas pessoas indo para o mesmo caminho. Mas é necessário que ela vá lá por si mesma, bata com a cabeça na parede e escolha um outro caminho, tome outras decisões. É muito difícil a gente convencer ela de que não deve ir para lá sem que ela bata a cabeça e depois perceba por si mesma.
A Fátima Garcia, ela pergunta aqui sobre o panteísmo, o que é exatamente, e depois discursa de uma forma que eu concordo com ela, percebo que o panteísmo é isso mesmo, mas de forma bem simples, né? Pan é o todo, é tudo, e Theos é Deus, então é Deus em tudo. E geralmente as tradições xamânicas são panteístas, as tradições que às vezes nós entendemos como politeísta, como por exemplo a tradição egípcia, na verdade eram panteístas, personificavam Deus com alguns animais apenas para colocar alguns ensinamentos, mas eles percebiam Deus em tudo, e eu me considero também um panteísta. Eu percebo que tudo é manifestação da consciência divina, tudo é manifestação de Deus. O Ricardo Mota. Hélio, já há algum tempo venho praticando o desdobramento. Consigo apenas uma projeção semiconsciente. Nunca vi meu corpo deitado na cama, por exemplo. Converso com algumas pessoas, mas não é totalmente consciente. Gostaria de saber se o caminho é esse mesmo. Se leva muito tempo até ter total consciência e lembrar plenamente do que fiz em projeção. Grato. Estou finalizando o curso expansivo de espiritualidade, que aliás vai receber expansões em breve. Estou gravando novas palestras para anexar lá e honrar o nome do curso, que é expansivo, né? A primeira delas disponibilizada será uma expansão sobre os chakras. Há bastante coisa para a gente aprofundar nesse tema. E sim, este é verdadeiramente o caminho, né? A prática leva à perfeição. Claro que existe uma questão de equilíbrio emocional, mental, energético, como eu comentei, então pode ser que se nós não estejamos bem nesse momento, nós tenhamos um recesso nas nossas práticas projetivas e todas as outras quanto à mediunidade, espirituais, de conexão com o divino. Mas quando nos recompormos, a tendência é que a gente saia daquele patamar que nós já estávamos antes. Mas a prática leva à perfeição. Este é o caminho, de fato, para todo mundo, não tem saída. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a companhia de vocês até esse momento. Peço que deixem nos comentários as suas perguntas, colocações, perguntas para que eu responda numa próxima oportunidade. Deixe o like auxiliando a divulgação dos nossos conteúdos. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.